Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vamos lá, muita fé, muito estudo, não para que vai dar tudo certo. Não esqueça que o ser humano sempre ele vai aprender ou por repetição ou pela dor. E aí eu não posso dar chicotada em você. E aí para alguns, né, que gostoso, uma chicotada. Professor, não aguento mais você com esse óculos. Turma, é a última aula que eu vou gravar hoje. Geralmente eu gravo em 5, mas hoje só vai dar para eu gravar 3 por conta do tempo que eu tenho. Porque o dia de segunda-feira de manhã eu sempre chego atrasado no estúdio, porque eu não consigo acordar, vocês acreditam? Professor, isso é coisa de preguiçoso. Pois é, o jeito. Mas eu acordo e batalho a semana toda, mas é só na segunda de manhã que é meu problema. É psicológico, professor, eu sei. E eu fiquei de contar pra vocês no dia do apagão, né, que aconteceu aqui. Turma, eu tava gravando 2 aulas e quem tava me filmando era o Hernani. E o Hernani disse assim, professor, o senhor espera aí uma meia hora, porque eu vou ter que descer aqui em Fortaleza, estão construindo outro estúdio, graças a Deus, que aí é aula que não se acaba agora. E aí eu vou ter que ir ali embaixo para poder medir. Eu digo, Hernani, vou não, Hernani, faz assim, deixa aí, já focado em mim e na lousa, eu explico para os meninos que a aula todinha vai ser assim, mas é só uma aula, eles não vão se incomodar. Meus aluninhos são maravilhosos, são ótimos, eles vão achar tudo de bom, não vai ter problema. E aí o Hernani disse assim, tá bom, né? Tem que falar assim, ele fez a minha vontade, aí, graças a Deus. E aí eu comecei a aula super empolgado. E aí, pessoal, tô sozinho, não sei o que, aquele menino que fica sozinho em casa, né? E aí, eu acho que com uns 20 minutos de aula, o pessoal apagou tudo. E só ficou a câmera ligada. E eu digo, meu Deus, será que tá gravando aula? Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, e continuei dando aula, aí depois eu disse, pessoal, só um pouquinho que eu vou ver se tá filmando. E aí eu saio, vejo se tá filmando, aí eu volto, continuo dando aula, aí a pouca luz que tinha, apaga de vez, e aí eu digo, pessoal, não sei se eu continuo ou não continuo. Menino, eu sei que o vídeo é tão engraçado, que eu pedi pro Hernani gravar aqui no meu pendrive, ó, pra eu poder ficar vendo, pra eu poder mostrar pro povo, oh, coisa engraçada. E aí, acabou de vez a luz, aí eu fui pra casa, aí quando eu voltei, aí era na quarta, aí eu só tenho um estúdio na segunda de novo, aí quando eu voltei segunda, caiu de novo. Quando eu voltei na terça, caiu de novo. E aí na quarta eu disse, ó, o eletricista já foi pra rever a fiação, não sei o que. Não foi. Aí eu não vim. Por isso que eu tô atrasado e vou até me atrasar um pouco no meu compromisso, mas é o jeito, porque na minha aula, né? Mas é o jeito porque eu quero adiantar logo o curso. Vamos lá, turma. A gente tá resolvendo questões sobre o capítulo 6, perdoe-me, capítulo 6 do título 1. Da parte especial do Código Penal. Capítulo 6 fala dos crimes contra a liberdade individual. E você está percebendo que os crimes que caem mais é o crime de constrangimento ilegal, é o crime de ameaça, é o crime de sequestro e cárcere privado. Então estudem bastante esses 3 crimes. O crime de ameaça, constrangimento ilegal, sequestro e cárcere privado. São os que mais caem. E na quinta, turma, diz assim, ó. Com base no que dispõe o CP e no entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do crime de constrangimento ilegal, assinale a opção correta. Diz assim, item A. O sujeito passivo do crime de constrangimento ilegal pode ser qualquer pessoa, independentemente de sua capacidade de autodeterminação. Turma, tá errada. Tá errada exatamente porque para você ser sujeito de constrangimento ilegal, sujeito passivo, você precisa, pessoal, saber que está sendo constrangido. Você precisa ter ciência, você precisa ter autodeterminação. Ou seja, o constrangimento ilegal é você obrigar a fazer uma pessoa que a lei não manda, obrigar uma pessoa a fazer algo que a lei não manda, ou obrigar a pessoa a deixar de fazer algo que a lei permite que ela faça. Então o sujeito passivo ele é constrangido ou a fazer algo que a lei não manda, ou a deixar de fazer algo que a lei permite que ela faça. Nesse caso, ela precisa ter ciência que está sendo tolhida, que não está podendo fazer algo que a lei manda, que a lei não manda, né? Ou que não está podendo fazer algo que a lei permite. Portanto, está errado. Para a doutrina, e isso aqui é pacífico, para você ser sujeito passivo do crime de constrangimento ilegal, o sujeito passivo tem que ter sim capacidade de autodeterminação. Então esse independentemente se torna errada a questão. Item B de bola. Por ser o delito de constrangimento ilegal, tipicamente subsidiário, a violência nela empregada em qualquer modalidade absolve sempre o crime. Turma, tá falso. Realmente o crime de constrangimento ilegal ele é subsidiário, mas subsidiário em que sentido? Se você pensar bem, o roubo é um tipo de constrangimento ilegal.
Mas o roubo, ele traz elementos especializantes, porque o roubo ele é mais específico do que o constrangimento ilegal. Enquanto o constrangimento ilegal é bem genérico, é o indivíduo proibir da pessoa fazer algo que a lei permite, ou o indivíduo mandar a pessoa fazer algo que a lei não obriga, constrangimento ilegal então é bem genérico, o crime de roubo ele é bem específico, é você constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e assim subtrair coisa alheia móvel. Então perceba que o crime de roubo traz elementos especializantes em relação ao crime de constrangimento ilegal. O roubo não deixa de ser um constrangimento ilegal, mas como o roubo é mais especial do que o constrangimento ilegal, o roubo absorve o constrangimento ilegal, de forma que o indivíduo só responde pelo crime de roubo. Agora o problema é aqui quando ele fala assim, por ser delito de constrangimento ilegal tipicamente subsidiário, até aí está correto, a violência nela empregada em qualquer modalidade absorve o crime. Ou seja, significa que se eu constranger alguém ilegalmente e com isso causar lesão corporal nela, eu só vou responder pela lesão corporal. Tá correto, pessoal? Não tá falso e você sabe disso. Olha o que é que diz a pena aqui, ó, no constrangimento legal. Parágrafo 1º, artigo 146, parágrafo 1º. As penas aplicam cumulativamente em dobro quando para a execução do crime se reúne 3 ou mais pessoas. E já no parágrafo 2º diz assim, ó, além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência. A violência aqui, você sabe que é a violência física. Então, o que é que o parágrafo 2º do artigo 146 está determinando? Está determinando que se eu dou uma porrada na tua cara não, na cara do João, para obrigar o João a fumar, o parágrafo 2º está dizendo que eu vou responder pelo constrangimento ilegal e pela lesão corporal. Porque o parágrafo 2º fala que você vai responder pelo constrangimento ilegal e mais a violência física empregada, que pode ser o homicídio, que pode ser a lesão corporal grave, leve, gravíssima. E aí, turma, então a questão está errada. Porque pela redação da questão, é como se o indivíduo só respondesse pelo crime de lesão corporal e não mais pelo crime de constrangimento ilegal. Então, pela redação aqui do item C, é como se eu desse uma porrada no João para obrigar ele a fumar, seria como se eu respondesse só pela lesão corporal. E não pela lesão corporal e o constrangimento ilegal. Por isso que está falso. Está falso, então, por conta do artigo 146, parágrafo 2º. E aí diz assim, C. O constrangimento ilegal é delito de mera atividade, consumando-se mediante grave ameaça ou violência perpetrada ao sujeito ativo. E aí, professor, tá certo ou tá errada? Aí eu te remeto aqui, ó. A consumação desse crime se dá no momento em que a vítima faz ou deixa de fazer algo que foi obrigado, algo que a lei não obriga, ou deixa de fazer algo que a lei permite que ela faça. Então, mais uma vez, aquela questão tá errada, o item tá errado. Porque o item diz, o constrangimento ilegal é delito de mera atividade, consumando-se mediante grave ameaça ou violência perpetrada. Falso. Primeiro, não seria mera atividade ou mera conduta, porque ele prevê um resultado. Um crime de mera conduta ou de mera atividade seria o crime de violação de domicílio, seria o crime de porte ilegal de arma, porque o crime de mera conduta ou de mera atividade, você consegue, é o que prevê só conduta, e você não consegue saber qual é o resultado. Você não consegue identificar qual é o resultado do crime para poder saber se esse crime tem ou não resultado. Por exemplo, o que é que eu quero ao entrar ou permanecer na tua casa sem o teu consentimento? Você não sabe. Então, o crime de violação de domicílio ele não prevê um resultado. Professor, você quer entrar para roubar, então responde só pelo roubo. Professor, você quer entrar para matar, então responde só pelo homicídio. Lembre do princípio da consunção ou da absorção. Então, o crime de violação de domicílio não se prevê um resultado certo, um resultado determinado. É um crime de mera conduta. O crime de porte ilegal de arma também é um crime de mera conduta, porque você não prevê um resultado determinado. O que é que eu quero ao portar ilegalmente arma? Eu quero matar, então eu só respondo pelo homicídio, se for no mesmo contexto fático. Eu andar com a arma para matar a pessoa. Eu quero roubar, então eu respondo só pelo roubo, agravado lá pela utilização de arma.
Então, o crime de constrangimento ilegal, ele nunca poderia ser de mera conduta ou de mera atividade, exatamente porque existe um resultado que você consegue individualizar. O resultado é a pessoa não fazer algo que a lei permite que ela faça, ou a pessoa fazer algo que a lei não obriga que ela faça. Então, você consegue individualizar um resultado. Então, não teria como ser de mera conduta ou de mera atividade. Aí sobra pra gente, daquela classificação do crime quanto à consumação, sobra o crime material e o crime formal. Lembrem que a gente viu que quanto à consumação, o crime pode ser material, formal e de mera conduta. E expliquei que não pode ser de mera conduta porque o crime de constrangimento ilegal a gente consegue ver o resultado individualizado. Já, turma, o crime vai ser então, quanto à consumação, material ou formal. O crime formal é aquele que tem conduta e resultado e basta a conduta para o crime se consumar. Não precisa que o resultado aconteça, o resultado é um mero exaurimento. Por exemplo, corrupção passiva. A partir do momento em que eu peço dinheiro a você, qual é o resultado? É você me dar o dinheiro. O crime de corrupção passiva na modalidade solicitar vantagem devida, o funcionário público solicitar vantagem devida em razão das suas funções, a partir do momento que o funcionário público solicita vantagem devida, consumou o crime de corrupção passiva. Se a pessoa a quem o funcionário público pediu der a vantagem devida, o fato dela dar, ou seja, o fato de ocorrer o resultado, é um mero exaurimento. Então, enquanto o crime formal, ou conhecido como crime de consumação antecipada, basta a conduta acontecer, o resultado é um mero exaurimento, basta a conduta acontecer para se consumar, o crime material é aquele que prevê conduta e resultado e só se consuma quando houver o resultado. Exemplo clássico, homicídio. A conduta de eu atirar contra alguém com o intuito de matá-lo, enquanto a pessoa não morreu, ou seja, enquanto não houver o resultado, o crime não se consumou. O crime de homicídio só vai se consumar se houver a morte do indivíduo. É um crime material, portanto. O crime de constrangimento ilegal, ele é, portanto, material. Ele é material exatamente porque ele se consuma quando a vítima, por conta do constrangimento, ela deixa de fazer algo que a lei permite que ela faça, ou ela faz algo, ela é obrigada a fazer algo que a lei permite que ela não faça, que a lei não obriga que ela faça. Portanto, é um crime material e não de mera atividade. Está errado. Dedidado. No constrangimento ilegal, admite-se a autoria imediata. Admite-se mesmo. Já expliquei o que é. Aliás, já revejo o que é. Caso a violência ou a grave ameaça seja exercida contra pessoa diversa da que se pretenda constranger, sendo o agente responsabilizado em concurso material pelo constrangimento ilegal e por outra infração que o executor venha a praticar. Professor, eu estou confuso, essa redação é muito doida. Aprenda a fazer prova. Se é que você já não sabe, porque eu acredito que vocês, todos guerreiros, já sabem fazer prova. E aí, turma, quando você vê uma questão dessa, uma questão que o enunciado é grande, e uma questão que você ficou na dúvida, e olhou que o item é pequenininho, então bora passar para o item E. Diz assim, ó, o fato de funcionário público ser sujeito ativo do crime de constrangimento ilegal qualifica a infração, aplicando a ele a pena em dobro. Pessoal, se o funcionário público é sujeito ativo de constrangimento ilegal, aí a gente já começa a pensar no crime de abuso de autoridade, né? Olha o que é que diz aqui o parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando para a execução do crime se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Então, turma, a pena vai ser em dobro, não está falando aqui do funcionário público ser sujeito ativo. Já no parágrafo 2º fala de violência, não fala absolutamente nada do funcionário público ser sujeito ativo de constrangimento ilegal. Turma, lembrem que quando o funcionário público, no exercício das suas funções, abusando do seu poder, abusando do que a lei permite que ele faça, ele pratica o constrangimento ilegal, tem um crime de abuso de autoridade da Lei 4898/65. Então, o funcionário público, quando pratica uma conduta consistente em violar o nosso direito fundamental, a liberdade de ir e vir, ao nosso direito fundamental ao patrimônio, à vida, existe o crime de abuso de autoridade.
Então a E quando diz o funcionário público, o fato de funcionário público ser sujeito ativo do crime de constrangimento ilegal qualifica a infração aplicando a pena em dobro, falso. Se for funcionário público sujeito ativo do constrangimento ilegal, vai ter o crime de abuso de autoridade. E não vai aplicar a pena em dobro. A pena em dobro é só se tiver presente mais as 3 pessoas e também vai ser a pena em dobro se tiver a utilização de arma. Então, se não é a B, a C e nem a E, só pode ser a D a resposta correta. Mas agora a gente vai entender o que a D está dizendo. A D diz assim: no crime de constrangimento ilegal, admite-se a autoria imediata, caso a violência ou grave ameaça seja exercida contra pessoa diversa da que se pretenda constranger. Ou seja, eu quero te obrigar a fazer algo. E aí, para isso, eu pego e coloco uma arma na cabeça da tua mãe, uma arma na cabeça do teu filho. Então, nesse caso, vai ser um caso, pessoal, de autoria imediata. Como assim? Eu coloco a arma na cabeça do filho de alguém e digo assim, ó, liga para tua mãe e diz para ela, sair da onde ela tá agora. Opa, ela não é obrigada a sair de onde ela tá agora. E não tem outro crime para isso, então seria o constrangimento ilegal. Eu obriguei ela a fazer algo que a lei não manda. Então, no crime de constrangimento ilegal, admite-se a autoria imediata, caso a violência ou grave ameaça seja exercida contra pessoa diversa da que se precisa constranger. Até aí, beleza. Sendo o agente responsabilizado em concurso material, pelo constrangimento ilegal e por outra infração que o executor venha a praticar. Tá tudo correto. Ou seja, se eu colocar a arma na cabeça do filho da pessoa e mando a pessoa fazer alguma coisa, eu peço para o filho dizer, mãe, sai daí do local onde tu tá agora, o crime é de constrangimento ilegal. Se eu ainda bato nessa criança, vai ter concurso de crimes da lesão corporal e do constrangimento ilegal. E é exatamente isso que essa questão está falando. Portanto, a resposta correta só pode ser D de dado. Professor, que questão difícil, turma, mas é um concurso para promotor de justiça. É um concurso, turma, bastante concorrido, muito difícil. Não se sinta, caso você, turma, não tenha achado fácil, tenha achado extremamente difícil essa questão, não se sinta desmotivado. Exatamente porque esse concurso é um concurso dificílimo, principalmente para quem está tentando outros cargos. Não que os outros cargos não sejam difíceis as provas, mas existem as provas difíceis, existem as provas dificílimas e existem as provas dificílimas, que é no caso de promotor de justiça, juiz federal, são provas realmente difíceis de acertar. Então vamos lá. Sexta questão. Constitui crime contra a liberdade pessoal, exceto... Turma, essa questão eu acho ridícula do fundo do meu coração, porque ela quer que você memorize os crimes que estão na seção dos crimes contra a liberdade pessoal. E só dá pra gente memorizar, aliás, dava pra você acertar essa questão, porque se você olhar todos os itens, só tem um crime que tem uma seção só pra ele, que é o único crime, que é exatamente a violação de domicílio. O crime de violação de domicílio está na seção 3. Está na seção 3, turma. Está na seção 3 Está na seção 3 do capítulo 6 do título 1. Ou seja, título 1 dos crimes contra a pessoa, capítulo 6 dos crimes contra a liberdade individual, seção 3 dos crimes de violação de domicílio. Então a violação de domicílio tem uma seção só para ela. Já os outros crimes, o 146, constrangimento ilegal, ameaça, sequestro e redução à condição análoga de escravo, estão tudo dentro da mesma seção. Professor, e o crime de violação de correspondência? O crime de violação de correspondência, que está na seção 4 desse capítulo 6, ele tem o nome da seção dos crimes de violação de correspondência, mas não tem só violação de correspondência nessa seção. Tem violação de correspondência com abuso de poder. Então não tem só esse crime. Já o crime de violação de domicílio tem só a violação de domicílio, é uma seção só para ela. Mas assim, no meu ponto de vista é uma questão extremamente ridícula, porque não mede conhecimento nenhum do candidato. É só mesmo para o candidato errar e ninguém acertar e fechar a prova de penal. Porque você, aluno do Eu Vou Passar, você aluno meu,
você fecha a questão, você fecha a prova. Professor, eu fecho a prova assim, né? Não, fechar a prova que eu tô falando, você vai gabaritar a prova. E tenha fé, acredite em você e não deixe ninguém dizer o contrário. A gente passa, né, por muito tempo solitário. Um estudo é algo muito solitário. Então você tem que fazer o livro, o seu código, o livro, o seu amante ou a sua amante. Ou seja, que gostoso estudar esse livro, que doutrina gostosa. Pronto, tem que ser mais ou menos assim. Exatamente para você não se sentir tão sozinho. Ele lá é seu companheiro. Professor, isso é coisa de autista. Turma, você passando é o que vale. É o que vale para mim, é o que vale para você e dá tudo certo. Então vamos lá, doutrina gostosa. Sétima questão. Diz assim: acerca do crime omissivo, aliás, acerca do crime omissivo, dos delitos contra a liberdade individual e contra a dignidade sexual e da inviolabilidade do domicílio, assinale a opção correta. Perceba aqui, meus queridos amigos, que essa questão, ela fala de dignidade sexual, que é um crime que eu não vi ainda com vocês, mas eu vou ver. Bora lá. A. Caracteriza o delito de constrangimento ilegal a hipótese da intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, ainda que justificada por iminente perigo de vida. Falso. Isso aqui a gente já até revisou. Está no artigo 146, parágrafo 3º, causas excludentes de ilicitude. Ou seja, quando não caracteriza constrangimento legal. E não caracteriza o constrangimento legal, o médico intervir no paciente, ainda que sem consentimento do paciente dele, ou ainda sem o consentimento do representante legal, o médico intervir no paciente para fazer com que para salvar o paciente de iminente perigo de vida. Isso não caracteriza constrangimento legal. E nem o constrangimento aplicado para salvar a pessoa do suicídio. Representam, ambos os casos, exclusão da ilicitude, como você já sabe. B de bola. Conforme a jurisprudência pacificada do STJ, o delito de redução à condição análoga de escravo está inserido no CP entre os crimes contra a liberdade pessoal. Beleza. Sendo certo que esse ilícito suprime, ou seja, ele constrange somente o bem jurídico em uma perspectiva individual, razão pela qual compete à Justiça Comum Estadual processá-lo e julgá-lo. Turma, essa tá falsa. O crime de redução à condição análoga de escravo, ele não, turma, não diz respeito tão somente à pessoa, tão somente só à questão individual. Ele é algo que diz respeito ao coletivo, exatamente porque ir de encontro ao trabalho escravo é algo que todo mundo vem há muito tempo combatendo. Principalmente os auditores do Ministério Público do Trabalho e Emprego, do Ministério do Trabalho e Emprego, e também principalmente os procuradores do Ministério Público do Trabalho. Então os procuradores do Ministério Público do Trabalho e os auditores do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, eles ficam o tempo todo fiscalizando grandes fazendas para evitar o trabalho escravo, para poder combater o trabalho escravo. E tanto o Ministério Público do Trabalho como os auditores do Ministério do Trabalho e Emprego, ambos são entes federais, ambos são bancados pela União. E se são eles que vão atrás disso, e realmente assim, até o combate eu acredito que poderia ser mais efetivo, acho que os novos que estão entrando fazem um combate melhor do que os mais antigos que estão um pouquinho mais acomodados. Claro que tudo tem exceção, mas como são eles que combatem, a regra que vai ser da competência da Justiça Federal. E isso aí, turma, é até uma matéria de processo penal, que o professor, quando for ver competência, ele vai ver várias súmulas com vocês. Só que como o meu objetivo é que você passe, eu já quero logo que você já grave isso. Não se trata, portanto, da competência da Justiça Estadual como regra. A regra é da competência da Justiça Federal. Portanto, tá falso. A C de casa diz assim: a tolerância pela sociedade não gera a tipicidade da conduta consistente em manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual sem intuito de lucro nem mediação direta do proprietário. Essa tá correta, pessoal. Essa tá falando simplesmente assim: o costume revoga crime? Você pensa, crime só quem traz crime é lei. E só quem revoga lei é outra lei.
Então, o crime, ele só pode ser revogado por uma lei. Então, a tolerância da sociedade não gera a tipicidade da conduta consistente, não gera a tipicidade do crime. Tá correto. Se podia ter qualquer outro crime aqui. Aí, realmente, pessoal, a tolerância da sociedade, o costume, não revoga crime. Então, o adultério foi crime de 1940 até 2005. Por quê? Se até 2004, 2003, alguns casais toleram, né, o adultério só deixou de ser crime quando veio uma lei em 2005 e revogou o artigo 240 do Código Penal, não existindo mais o crime de adultério. Então a tolerância pela sociedade, ou seja, o costume, não gera a tipicidade da conduta, está correta. Desdado. Na hipótese de flagrante de crime permanente, aí é matéria de processo penal, mas bora lá. Na hipótese de flagrante de crime permanente em residência, é necessária autorização judicial. Falso. Isso aqui você já sabe. Isso está no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que a gente já estudou. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo adentrar, salvo flagrante delito, desastre, prestar socorro ou com consentimento do morador. Isso de dia ou de noite. E de dia, por mandado judicial. Então, se alguém está em flagrante delito na casa, não precisa de autorização judicial. Então, bora continuar. Na hipótese de flagrante, em residência é necessária autorização judicial, falso, para busca e apreensão. Uma vez que nessa situação, a ausência da chancela caracteriza a violação de domicílio. Falso, está protegido constitucionalmente, artigo 5º, inciso 11. E o delito de apropriação indébita previdenciária, que está no 68A, é delito omissivo próprio. Sendo imprescindível, no entanto, a demonstração da finalidade especial de agir consistente na intenção inequívoca da apropriação do valor. Falso. Isso aqui a gente vai resolver já várias questões sobre isso. Vocês vão perceber mais na frente. E cai muito que o crime de apropriação indébita previdenciária, que é o empregador, em rapidíssimas palavras, é o empregador pagar o salário, descontar a contribuição social e não repassar para a Previdência Social, no caso para a Receita, que manda para a Previdência. Então, a conduta do empregador de pagar o salário dos empregados, reter a contribuição social e não repassar para a Previdência Social caracteriza o crime de apropriação indébita previdenciária. E lá não exige a finalidade especial, não exige para a caracterização do crime que fique comprovado que o indivíduo ele queria ficar com dinheiro para ele. Não precisa disso, não precisa porque o crime não prevê. Portanto, está errado. Queridos amigos, a gente vai falar mais disso mais no futuro, fiquem tranquilos. Meu tempo acabou, eu fico por aqui. Eu desejo tudo de bom e bons estudos. Tchau, tchau, galera.